Boa noite, querida igreja, e você, meu querido irmão, membro desta igreja que está aí no seu lar a nos acompanhar através da internet, do Facebook, e a você, querido amigo, que também nos acompanha, ou você, querido irmão, membro de outra igreja, que assiste conosco e tem nos acompanhado dominicalmente. Fica aqui a nossa palavra de saudação e de boas-vindas a todos. Recebam o abraço fraterno da Terceira Igreja Batista de Pádua. Nós vamos orar a Deus e logo após nós estaremos louvando a Deus com o ministério de louvor da igreja. Feche seus olhos. Você que está aqui no santuário, você que está aí no seu lar. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Deus amado, nós louvamos o teu santo e poderoso nome, pois só o Senhor é Deus, digno de toda a nossa adoração e do nosso louvor. Somos-te gratos, Pai, pela bênção do dia que o Senhor nos deu, os cuidados que o Senhor dispensou às nossas vidas, e agora por esse privilégio de podermos adentrar este santuário e juntamente com o teu povo te adorarmos e também, ó Deus, aprendermos da tua palavra. Toma cada ato deste culto, Pai, de forma que tudo que aqui for feito tenha o propósito de glorificar o teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Uma alegria estarmos aqui para cultuar, para celebrar o nome do Senhor. Quero te convidar a se colocar em pé nesse momento, para cantarmos juntos o cântico Reina em Mim. Que o Senhor esteja reinando na nossa vida, que possamos entregar a Ele a direção do nosso viver. Não importa a pandemia, não importa o problema que estivermos passando. Amém? Cantemos. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Quando o Senhor está reinando na nossa vida, os nossos desejos, as nossas vontades, todas ficam em segundo plano. E o Senhor aparece mais. Cristo aparece mais. E a gente, a nossa vontade, aparece menos. Vamos
seguir o exemplo de Jesus, sua humildade, seu amor. Vamos cantar esse cântico conosco, que ele cresça. diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Os irmãos podem se assentar.
Nós prosseguiremos o nosso culto agora com um momento todo especial, que é um momento da igreja. Momento quando nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Portanto, enquanto estivermos louvando ao Senhor com o cântico do hino de número 296, você terá a oportunidade de deixar o seu lugar. Vamos observar aqui um de cada vez, vindo ao gasofilácio e aqui dedicando seu dízimo e a sua oferta. Que seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor, minha voz pra sempre toma para o teu louvor cantar. Fazendo a mensagem proclamar, minha prata e ouro toma, nada quero te esconder, minha inteligência guia, só e só por teu saber. Meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar, faze que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Este é o momento de dedicação dos dízimos e ofertas, mas é também um momento especial quando nesta noite nós estaremos consagrando uma vida a Deus. É com muita alegria que nós recebemos nesta noite o Lucas Figueira Bastos. Lucas, eu creio que, se não é a primeira, deve ser a segunda vez, acho que ele veio uma vez, mas não pôde ser apresentado. E hoje será então esse dia, esse momento especial, quando vamos apresentá-lo ao Senhor. Eu quero convidar o Lucas para vir à frente, só que, como ele é um recém-nascido, ele não pode vir só. Eu quero convidar os pais, irmão Bruno Souza Bastos e a irmã Juliana Silva Figueira Bastos, também a Ana Júlia, para que tragam-no aqui. Eu sei que os avós, temos acho que a avó presente, outros parentes presentes, se quiserem, eu quero convidá-los a virem à frente, evitando aqui a aglomeração, poderão colocar-se aqui à direita, e nós então estaremos orando a Deus e dedicando o Lucas ao Senhor. Quero deixar bem claro que nós não temos por costume batizar as nossas crianças como fazem outras religiões. Nós não encontramos base bíblica para tal, uma vez que o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 21, diz que, completando-se os dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria
o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Portanto, não se trata aqui de um batismo. Também a apresentação aqui antes, os judeus costumavam, a circuncisão, e muitos às vezes têm a circuncisão como fosse um batismo, a iniciação ao judaísmo. Mas aqui nós seguimos o padrão deixado pelo Senhor Jesus. Ele, Jesus, foi apresentado. E é isso que nós vamos fazer agora com o Lucas. A palavra de Deus nos diz que quando José, Maria e o menino Jesus estavam no templo, também havia sido revelado a Simeão, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e levou-o a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Assim como Simeão tomou o menino Jesus nos seus braços e o apresentou a Deus. Eu não sei, Bruno e Juliana, se o Lucas vai me permitir, mas eu gostaria de tomá-lo nos braços para apresentá-lo a Deus. Convido os amados a porem-se de pé. Lucas está bem mansinho, né? Vamos orar a Deus. Querido e amado Deus, nosso Pai que está nos céus, Senhor, nesta hora, quando a tua igreja aqui se alegra com a chegada do Lucas, nós te louvamos por esta vida. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor permitiu que ele viesse ao mundo saudável, perfeito, trazendo tantas alegrias aos pais, aos avós, a todos os familiares. Mas queremos nesta hora, Senhor, dedicarmos esta vida ao Senhor e rogarmos a bênção do Senhor sobre a sua vida durante todos os dias anos que o Senhor tem para ele viver aqui nesta terra. Livra-o, ó Deus, das enfermidades, livra-os dos perigos e da violência deste mundo. E que no lar do Lucas, ele possa encontrar na pessoa dos pais o exemplo a ser seguido. E que eles possam instruí-lo nos teus caminhos. E que a semente, ó Deus, que estará sendo plantada no coraçãozinho do Lucas, possa germinar e crescer e produzir frutos para a eternidade. Nós oramos ao Senhor, te rogando a bênção para todos os familiares, que juntos, ó Deus, possam cuidar e dedicar-se ao cuidado desta vida. Nós oramos e o dedicamos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que legal, né? Fala. Nós vamos proceder
a leitura da palavra de Deus para a nossa meditação desta noite, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versículos de número 1 a 4. Mateus 18, de 1 a 4. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: o maior no reino dos céus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Oremos. Pai, mais uma vez nos encontramos diante da Tua palavra e te suplicamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos use e traga a compreensão da vontade do Senhor para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero levar-lhes a pensar nesta noite, até baseado aqui no que acabaram de presenciar a apresentação do Lucas, quando recebemos aqui uma criança. E eu quero, a partir daí, então, meditar com você que encontra-se aqui no santuário, você que está aí no seu lar, sobre o seguinte tema: receber o reino como criança. Receber o reino como criança. Se nos fosse indagado, ou se perguntassem a mim e a você, quais são as pessoas maiores, né, conforme nos diz o texto aqui, maiores de nossa cidade, para o que se voltaria a sua mente? Com certeza, você pensaria em primeiro lugar naqueles que têm o maior poder aquisitivo, os mais ricos, os mais dotados financeiramente de nossa cidade. Não vou citar nomes, mas você já está com nomes na sua mente. Ou você se voltaria para aqueles que às vezes têm prestígio, ou aqueles que têm erudição, aqueles que são cultos. Outros talvez pensariam naqueles de posição social, ou até mesmo pensaria na classe política. Por exemplo, nosso prefeito, os vereadores, o juiz, ou aqueles que ocupam cargos, né, de posição em nossa cidade. Queridos, é nesses termos que os homens buscam ou reconhecem a grandeza. Para eles, grandes são aqueles que têm dinheiro, grandes são aqueles que têm o poder em suas mãos, grandes são aqueles que têm cultura. Mas o texto bíblico nos diz que os discípulos, eles chegaram a Jesus e perguntaram:
quem é o maior no reino dos céus? Aqueles homens, eles andavam com Jesus há dias, há meses, e por que não dizer, durante já 2 ou 3 anos, eles aprenderam com Jesus a ter uma vida simples e a amarem o próximo e a amarem a Deus. Porém, alguns daqueles discípulos, eles estavam preocupados com posições importantes, com promoções dentro do reino de Deus. E esta pergunta que o texto coloca diante de nós, é feita por alguns daqueles discípulos, ela nos mostra que eles estavam seguindo Jesus, mas com interesse em promoções pessoais, conquista de sucesso e de posição importante. Essa pergunta, ela também revela que a motivação de alguns daqueles discípulos para servir a Jesus, servir a Deus, ela estava errada. A pergunta dos discípulos, ela é respondida por Jesus Cristo, usando de uma linguagem figurada. O texto bíblico diz que Jesus chama uma criança até ele, e usando a ilustração daquela criança, Jesus então mostra para eles quem era o maior no reino de Deus. Ele ensina que ser criança é a principal condição para nós entrarmos e vivermos no reino de Deus. Jesus ensinou isso aos discípulos, e ele ensina também a nós hoje. E a pergunta que não quer calar no meu coração e talvez no seu coração é esta então: para quem é o reino dos céus? E quais são as características daquela criança ou de uma criança que vale a pena ser observada e seguida para nós termos direito ao reino dos céus? Vejam só, primeiramente, entendo pela palavra de Deus, pela orientação de Jesus aos discípulos, que o reino dos céus, ele é para quem tem um espírito humilde como de uma criança. É para quem é humilde como a criança. O versículo de número 4, ele diz assim: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. A criança, antes dela ser atingida pelo orgulho e pela maldade e a ostentação e pela ambição pessoal mundana, ela é dotada de um espírito humilde. É muito comum você ouvir dizer assim que a criança é inocente. E vocês puderam perceber isso aqui com Lucas. A inocência de uma criança, né? A inocência, ela é a qualidade de quem não é capaz de praticar o mal, de quem não é culpado de nenhum mal, de nenhuma falta ou de nenhum crime. Então, isto é inocência. E a inocência da criança leva também a ser humilde. Tanto é que Jesus,
no versículo de número 4, ele usa a humildade da criança e diz: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Ali estava entre os discípulos uma criança que, no meu entender, ela era tão humilde que fez Jesus citá-la como exemplo de humildade. A humildade, ela é, queridos, uma virtude que agrada o coração de Deus. Você sabia disso? Diga para a pessoa que está do seu lado aí, ó, a humildade é uma virtude que agrada o coração de Deus. A palavra de Deus nos mostra, o apóstolo Pedro, na sua epístola, no capítulo 5 da primeira epístola, versículo de número 5, ele diz assim: sejam todos humildes uns para com os outros. E aí ele diz assim: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. Aos humildes Ele concede a sua graça. E quando se fala de humildade, eu entendo que a humildade ela deve ser vivenciada em dois aspectos. Primeiramente, ela deve ser vivenciada horizontalmente. Ou seja, nós temos o dever de sermos humildes no tratamento com as pessoas, no tratamento com o outro. Queridos, muitos casamentos, eles acabam exatamente porque esposo e esposa, eles são incapazes de abrir mão ou ceder em algum ponto. São muitas vezes turrões, são muitas vezes prepotentes, são muitas vezes soberbos, não cedem nunca. O humilde, ele é capaz de ceder para gerar o bem-estar do outro, o bem-estar do próximo, o bem-estar do seu cônjuge. Porque a humildade é uma das virtudes que mais agrada o coração de Deus. Mas nós precisamos vivenciá-la também sobre um outro aspecto, que é vivenciá-la verticalmente. Primeiramente, horizontalmente, eu e o próximo, de mim para com você. E agora, verticalmente, ou seja, nós precisamos ser humildes em nosso relacionamento com Deus. Preciso entender nesse relacionamento com Deus que eu preciso ser humilde diante do Senhor. Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo de número 5, ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, pois eles receberão a terra por herança. O humilde de espírito, ele reconhece a sua carência de Deus. Ele entende que ele precisa de Deus. Ele reconhece e sabe que ele não pode viver sem Deus em sua vida, e é isso que o impulsiona, é isso que faz com que essa pessoa vá em busca de Deus a cada dia na sua vida. Não podemos viver nesse mundo como se não dependêssemos de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele nos advertiu que sem Ele, nada nós podemos fazer.
Mas o reino dos céus, além de ser para os humildes como criança, ele é para quem depende e confia no Pai Celestial. É para quem depende e confia no Pai Celestial. A criança, ela é dependente e ela confia nos pais. Não sei se vocês perceberam o Lucas sendo trazido aqui. Ele depende dos pais para tal. Ele confia nos pais. Tanto é que os pais o entregaram para mim e ele confiou, né, no que os pais estavam fazendo. A criança, ela confia nos pais para guiá-los nos seus passos. Ela confia nos pais para o suprimento das necessidades básicas, o alimento, o vestuário. Ela confia nos pais, naquilo que eles falam, naquilo que eles falam, naquilo que eles prometem. Cuidado, pais, com aquilo que prometem a seus filhos. Cumpra, porque eles confiam na sua palavra. A criança, ela confia que os pais vão supri-las nas suas necessidades, porque eu imagino Bruno e Juliana, que com certeza o Lucas não fica sem dormir à noite preocupado se no outro dia vai ter o peito, o mamar, o leite ou a mamadeira, o alimento para ele, porque ele sabe que o pai há de suprir as suas necessidades. Uma criança, ela é frágil e precisa dos pais. Depende de nós, assim como nós precisamos e dependemos do Pai Celestial. É interessante, eu, por exemplo, quando criança era assim, né? Quando estava com medo, o que eu fazia? Eu corria para perto do meu pai. Eu sabia que eu seria protegido por ele. E eu creio que é o instinto da criança. Sempre quando se vê ameaçada, correr para os braços do pai, onde há aconchego, acolhimento, carinho, proteção. Amados, da mesma forma nós precisamos, quando nos sentirmos com medo ou ameaçados, buscarmos refúgio também no Pai Celestial, em Deus, que a Bíblia diz que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro presente na hora das tribulações. Portanto, o reino dos céus é para quem depende e confia no Pai Celestial. Se você acha que não precisa de Deus, que não depende de Deus para a sua sobrevivência, então você também não precisa do reino de Deus. Você não entrará no reino de Deus. O reino de Deus, ou o reino dos céus, não é para pessoas ambiciosas. Não é para pessoas ambiciosas. A criança, ela não é dominada por ambições. Por isso Jesus chama a si uma criança num momento quando os discípulos disputavam entre eles quem seria o maior. Amados, a ambição é o forte desejo de riquezas ou poder, de glórias ou honras, é o desejo exacerbado de ter ou de receber mais do que os outros. É a ânsia por ganhos exorbitantes. E a pergunta
dos discípulos demonstra ambição, demonstra disputa por posição no reino de Deus. O evangelista Lucas, ele é mais detalhista. E na narrativa do texto paralelo a este texto, o evangelista Lucas, ele chega a dizer que havia discussão entre eles sobre quem seria o maior. Veja que coisa triste, né? Perto de Jesus e disputando quem é o maior entre nós. Eu imagino Pedro dizer assim, sou eu, né? Tiago talvez dissesse, não, sou eu. João, não, sou eu, porque eu recosto no peito de Jesus, eu sou o maior. A ambição é o sentimento que move milhões de corações por esse mundo afora. A ambição é muitas vezes o sentimento que faz uma pessoa nunca se contentar com o que ganha e viver eternamente insatisfeita, sempre querendo ter mais, quando a palavra de Deus nos ensina que tendo o que comer e com que se vestir, nós precisamos estar satisfeitos, contentes com isso. Mas as pessoas hoje estão mais preocupadas com o ter do que com o ser. O homem ambicioso esquece de que nada ele trouxe para o mundo e de que nada ele vai levar desse mundo quando ele morrer. Quem aqui já viu algum cortejo fúnebre onde vai um carro com o corpo de quem morreu e o caminhão de mudança levando os bens dele para sepultar com ele? Ninguém. Porque nada trouxemos e nada levaremos também deste mundo. Infelizmente, irmãos, infelizmente, né, a ambição tem dominado o coração do homem. A ambição, ela teve o seu início lá no Éden, pois foi a ambição que destruiu o homem e o fez pecar contra Deus. E muitas pessoas hoje estão vendo o reino de Deus da mesma forma que os discípulos de Jesus possuem uma visão humana errada do reino de Deus. Vislumbram hierarquias, posições e vantagens. Eles precisam aprender a visão correta de viver segundo os valores do reino de Deus. Daí Jesus dizer, diante de toda aquela discussão, que os discípulos precisavam se converter. Precisavam de conversão. Irmãos, hoje, quantos dentro das nossas igrejas estão tal qual os discípulos precisando se converter da sua maneira de pensar, do seu posicionamento? Jesus olha para eles e ele diz assim, olha, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos, vocês precisam mudar. Chega de discussões, chegam de picuinhas, chega desse discurso ambicioso, convertam-se. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles que eles precisavam de uma mudança.
porque o reino dos céus é para aqueles que se dispõem a uma mudança diante de Deus. Se não vos converterdes e não fizerdes como criança. Eu enfatizo aqui esta expressão, se não vos converterdes. O que é a conversão? É desviar-se, é mudar, é dar meia volta, é mudar de rumo. Eu vejo a conversão, por exemplo, como um exército enfileirado em marcha, e eles vão ali marchando numa direção, enfileirados, e de repente ouvem do pilotão esta expressão, meia volta, vou ver. E eles então param, eles mudam de direção e começam a marchar num outro rumo, numa outra direção. Isto é conversão, é mudança. Amados, o homem está marchando a passos largos para o inferno. Muitas vezes sendo dominados pela arrogância, pela prepotência, pela ambição. E é preciso que eles mudem de rumo, mudem de direção. Por isso Jesus diz, vocês precisam se converter, porque senão vocês não herdarão o reino de Deus. E eu quero concluir dizendo para você nesta noite que para receber o reino de Deus é necessário a humildade de uma criança, a inocência, a simplicidade de uma criança no que se diz respeito a praticar o mal. É necessário a confiança e a dependência de Deus, assim como as crianças dependem dos pais. É necessário que nós nos desvencilhamos desse espírito ambicioso e que nós tenhamos uma mudança de vida. Que nós nos convertamos ao Senhor Jesus. Nota-se aqui, irmãos, uma inversão. Uma inversão porque não é a criança que precisa se tornar adulta para entrar no reino e receber o reino, e se o adulto que deve se tornar criança. Como eu posso entender isso? Jesus, certa feita, disse a Nicodemos, está no capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos vai estar com Jesus, e ali Jesus diz para ele assim, Nicodemos, necessário te é nascer de novo. E ele então olha para Jesus e diz, mas como pode ser isso, Jesus? Sendo eu já grande, já velho, tornar a entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele, você precisa se converter. Você precisa ser como criança. Porque se você não nascer de novo, você não herdará o reino de Deus. O reino não é alcançado por méritos ou obras. É necessário recebê-lo como dádiva de Deus. E meu querido, Jesus Cristo nesta noite está convidando você para ter um relacionamento com Ele, honesto, sem barreiras, sem reservas, sem ambição, sem arrogância, sem prepotência, tendo o coração de uma criança, para que você possa entrar no reino de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele complete ao seu coração esta palavra. Amém? Vamos louvar a Deus, ministério de louvor. Convido os irmãos a colocarem em pé mais uma vez para cantarmos. Que a exemplo das crianças que dependem dos seus pais, que cada um de nós nessa noite possa reconhecer que não podemos ficar longe de Deus. Amém?
Quero ser como criança. Ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade
Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Eu quero agradecer aqui a todos os presentes, agradecer a você que aí em seu lar nos acompanha, nos adora a Deus juntamente conosco, através deste culto com transmissão ao vivo. Fica aqui a nossa palavra de gratidão em nome da Terceira Igreja, e a minha oração a Deus é que esta palavra ela possa ter encontrado um lugar todo especial no seu coração. Se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, que você reflita em tudo o que ouviu e tome uma decisão de dependência e de busca de Deus na sua vida. Oremos. Querido e amado Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade que tivemos de estarmos juntos aqui como igreja, reunidos, te adorando, louvando o teu nome, proclamando as verdades da tua palavra. Te louvamos pela vida de cada irmão aqui presente, mas rogamos ao Senhor por aqueles que não puderam estar conosco, mas que mesmo em seus lares, eles sejam abençoados pelo Senhor. E a todos aqueles que nos ouvem nesta noite, ó Deus, nós rogamos a bênção do Senhor sobre as suas vidas, sobre a família de cada um. Rogamos ao Senhor que ministre, ó Pai, as bênçãos do Senhor, segundo a necessidade de cada coração. Tu sabes daquilo que cada um necessita. O Senhor sabe das lutas de cada vida, dos problemas que cada um enfrenta. Por isso eu te rogo, Senhor, entra com providências, trazendo solução aos seus problemas, trazendo cura para os enfermos, sobretudo, ó Pai, trazendo salvação àqueles que ainda não têm Jesus como Salvador. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe. Até o próximo encontro.